Graças e paz, meus irmãos. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de compartilhar mais uma vez a sua palavra. E eu convido você que está com a Bíblia aí nas suas mãos para abrir lá em Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 13. Iremos ler apenas o versículo 13, 14 e o 15. Só esses três versículos. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. O texto da palavra do Senhor diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Até aí, vamos fazer uma pequena oração para que Deus nos dê graça para ouvir a sua palavra. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, te pedimos que nesse momento o Senhor venha falar ao nosso coração através dessa mensagem, que o Senhor venha nos edificar, nos santificar e nos conformar à imagem do Teu Filho Jesus. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus irmãos, eu quero trazer uma mensagem bem simples, para a nossa breve meditação nesse momento. E baseado nestes versículos aqui de 1 Colossenses, eu gostaria de falar sobre quem é Jesus. Quem é Jesus? Quem Ele é para nós? Pois esse texto aqui que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Então, baseado nesses versos aqui, eu gostaria de falar um pouco de Cristo, de quem é Cristo, o que Ele representa para nós, quem Ele é de fato. Esse homem que marcou a história do mundo quando Ele pisou aqui nessa terra. E eu gostaria de falar um pouco sobre Ele neste momento. Então, quem é Cristo para nós? Em primeiro lugar, Cristo, Ele é o nosso libertador. Olha que o apóstolo Paulo ele vai dizer aí no versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Veja só, quem é Cristo para nós? Ele é o nosso libertador. Ele, Cristo, nos libertou, nos tirou do império das trevas. Nós um dia estávamos mergulhados nas obras das trevas, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos escravos dos nossos próprios pecados, mas o Senhor, de maneira graciosa, de maneira bondosa, Ele nos libertou, Ele nos atraiu para si, como um imã, Quando você aproxima um imã perto de um ferro ou até mesmo de outro imã, ele puxa, ele atrai para si. Assim, Cristo, Ele nos atraiu para si, Ele nos libertou, Ele nos tirou das obras das trevas. Para quê? Para nos transportar para o seu reino, o reino da luz. Hoje nós não estamos mais no reino das trevas. Hoje nós estamos no reino da luz. O Senhor Jesus, Ele, através do seu sacrifício, Ele pagou o nosso resgate. No texto aí que nós lemos, no versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer que no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Essa palavra aí, redenção, ela significa libertar mediante o pagamento de um resgate. Essa palavra era muito utilizada e usada para libertar os escravos naquela época que estavam vivendo
na escravidão. A pessoa ia lá, pagava para comprar aquele escravo, né? E quando ele comprava, ele pagava ali, aquele escravo, acontecia a redenção com ele, era resgatado da escravidão, ele saía daquela vida. E assim foi o que o Senhor fez conosco. Ele, quando morreu ali naquela cruz, ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida. Nós tínhamos uma dívida imensa com Deus por causa dos nossos pecados, mas o Senhor pagou o preço dos nossos pecados. Ele nos libertou da escravidão. E hoje somos, em Cristo Jesus, verdadeiramente livres. Nós estamos livres e libertos dos nossos pecados. No finalzinho aí do versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus, né, Jesus Cristo, ele nos deu a remissão dos nossos pecados. Essa palavra remissão significa perdoar, cancelar a punição. Nós merecemos receber a punição por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades, mas Cristo pagou o nosso pecado ali naquela cruz. Ele nos redimiu, Ele concedeu para nós o perdão e Ele nos libertou totalmente, tanto da escravidão do pecado quanto da escravidão do diabo, pois não pertencemos mais às obras das trevas. Então, em primeiro lugar, Cristo é o nosso libertador. Quem é Cristo para nós? Ele é o nosso libertador, pois Ele nos libertou verdadeiramente de todo o poder do pecado. E diante de tamanha libertação que o Senhor nos deu, o que devemos fazer? Devemos demonstrar profunda gratidão a Deus. Você, meu irmão, que foi liberto da escravidão do pecado, você deve ser grato a Deus por essa grande libertação que Ele concedeu para a sua vida. Você deve demonstrar essa gratidão ao Senhor servindo a Ele voluntariamente, com fidelidade e com dedicação. Você deve fazer isso. Durante a sua caminhada cristã hoje, você deve demonstrar gratidão a Deus, ser grato a Deus por tudo, pela tamanha salvação e libertação que Ele lhe concedeu pela sua graça. Você deve fazer isso, demonstrar gratidão ao Senhor, vivendo para Ele, servindo a Ele voluntariamente, com dedicação e com fidelidade. Porque Ele, de fato, o Senhor Jesus, nos libertou para sempre da escravidão do pecado. Então, hoje, nós devemos servi-lo com fidelidade, com gratidão e com amor, por tamanha libertação que Ele nos deu. Então, em primeiro lugar, Jesus Cristo é o nosso libertador. Mas, em segundo lugar, quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Jesus, Ele é, em segundo lugar, a imagem de Deus. Olha aí no versículo 15 o que o apóstolo Paulo ele vai dizer. Este, que em Cristo, é a imagem do Deus invisível. Veja só aqui, meus irmãos. Jesus Cristo, Ele é a imagem perfeita, a semelhança exata de Deus, desde toda a eternidade. Ele, Cristo, é a representação exata da natureza e da essência de Deus, tanto no tempo quanto no espaço. Por isso que quando Filipe disse para Jesus lá em João 14, ele vai dizer o seguinte: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E o que foi que Jesus ele disse? Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tendes me conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Olha só o que Jesus está dizendo aqui para Filipe. Filipe, quem olha para mim, olha para o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, Jesus é a imagem de Deus. Nesse sentido, quando Paulo ele disse aqui que Jesus é a imagem do Deus invisível, ele está enfatizando que Cristo é tanto a representação
né, de Deus como a sua manifestação do próprio Deus. Portanto, Cristo, ele é plenamente Deus em todos os sentidos. Por que o apóstolo Paulo está ensinando isso aqui? Porque aqui na igreja dos Colossenses estava surgindo uma heresia no meio deles, que eles estavam afirmando que Jesus não era Deus. Por isso que o apóstolo Paulo está aqui nesse momento enfatizando que Cristo é a imagem de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Então, meus irmãos, quem é Cristo? Cristo, ele é a imagem perfeita de Deus. Ele é o próprio Deus que se encarnou, que habitou entre nós, que esteve aqui conosco. Ele deixou toda a sua glória para vir aqui neste mundo para morrer pelos nossos pecados. Deus morreu por nós. Veja só, meu irmão, é muito importante a gente crer que Cristo era Deus, porque somente alguém do tamanho de Deus poderia pagar o preço dos nossos pecados para Deus. Então, Cristo deveria ser Deus para pagar o preço dos nossos pecados. E, ao mesmo tempo, ele também deveria ser homem, porque quem pegou contra Deus fomos nós, seres humanos. Então, ele deveria ser 100% Deus e 100% homem, para ser um sacrifício perfeito que satisfazesse a justiça de Deus, para que hoje a gente pudesse ser perdoado dos nossos pecados, livre da condenação e livre da ira de Deus. Por isso nós devemos crer que Jesus Cristo é Deus. E olha só, por sabermos que Cristo é Deus, o que devemos fazer? Devemos adorá-lo, devemos honrar ao Senhor com a nossa vida, vivendo em obediência a Ele e apresentando os nossos cultos e louvores a Deus. É assim que você deve viver. Honrando ao Senhor, adorando a Cristo, vivendo uma vida de obediência a Ele, oferecendo o seu culto doméstico para Ele aí na sua casa, né? Em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo, você deve cultuar ao Senhor aí na sua casa, porque Ele é Deus. Ele é digno da sua adoração, do seu louvor. Então ofereça para Ele o seu culto, ofereça para o Senhor a sua adoração, o seu louvor. Sirva a Ele, guardando seus mandamentos, sendo um verdadeiro adorador. Então quem é Cristo para nós? Em primeiro lugar, Ele é o nosso libertador. Em segundo lugar, Cristo, Ele é a imagem de Deus. Ele é o próprio Deus. Agora, em terceiro e último lugar, quem é Cristo para nós? Quem é Cristo? Quem Ele é? Ele, Cristo, Ele é o primogênito de toda a criação. Veja aí no versículo 15 ainda, o que o apóstolo Paulo vai dizer. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Veja só, meus irmãos, a palavra grega aqui para primogênito pode referir-se a alguém que nasceu primeiro, de acordo com a ordem cronológica, né? Por exemplo, você sabe que eu tenho um irmão e ele é o caçula. E no meu caso, eu sou o primogênito da minha família. Mas o que acontece? Com frequência, esse termo primogênito ele pode ser referido à preeminência quanto à posição. E neste contexto aqui, essa palavra primogênito significa claramente o mais alto quanto à posição, e não o primeiro a ser criado. Assim, Jesus é o primogênito no sentido de que ele tem a preeminência, ele possui o direito da herança de toda a criação, pois ele existe, Cristo, desde a eternidade, antes da criação. Ele está exaltado numa posição acima do universo, acima da criação. Ele reina e vive de maneira suprema. Então,
Cristo, ele é primogênito no sentido que ele vem primeiro antes de todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. E não ele é o primeiro a ser criado. Porque o que acontecia a heresia que estava surgindo aqui na igreja de Colosso, dizia que Jesus ele foi criado, que ele não era Deus. E hoje, no nosso tempo, existe também uma seita que ensina isso, que Jesus foi criado. Os Testemunhas de Jeová. Eles dizem, por exemplo, que Jesus ele é uma criação de Deus, que ele foi criado por Deus baseado nesse texto. Mas eles têm uma interpretação errada, equivocada, porque Jesus não foi criado. Jesus, ele sempre existiu, porque ele é Deus. Então, ele é primogênito de toda a criação no sentido de preeminência, ou seja, que ele é supremo sobre toda a criação. Então, meus amados irmãos, quem é Cristo? Ele é o primogênito da criação. Ele é aquele que está acima de todas as coisas, que reina de maneira suprema. Ele é o Senhor supremo de toda a terra. E por sabermos que Cristo está elevado então em uma alta posição, de maneira suprema, o que é que devemos fazer? Como devemos viver por sabermos disso, dessa realidade? Devemos viver com total reverência diante dele, vivendo em santo temor, respeitando a sua autoridade, guardando os seus mandamentos, porque ele, o Senhor, ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Então, meus irmãos, quem é Cristo para nós? Ele é o nosso grande libertador, que nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Quem é Cristo? Ele é a imagem de Deus, ele é o próprio Deus. Por isso devemos adorá-lo, devemos amá-lo, devemos honrá-lo com os nossos louvores, com os nossos cultos durante toda a nossa vida cristã. Quem é Cristo? Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o Deus supremo sobre toda a terra. Por isso ele é digno de toda a nossa reverência. Ele é digno de toda a nossa honra e respeito. Esse é o nosso Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que você volte os seus pensamentos e o seu coração para Cristo, para esse grande Deus que um dia veio até nós para morrer pelos nossos pecados, para nos redimir, para que um dia a gente pudesse estar com Ele. E essa é a nossa maior esperança, de um dia nós cremos que um dia Ele vai vir para nos buscar, para um dia reinarmos com Ele. Que os seus pensamentos venham estar nisso, no seu grande Rei, no seu grande Libertador, no seu grande Deus, o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso grande Libertador. Tu és o Deus Todo-Poderoso que um dia deixou a sua glória e veio até nós para morrer naquela cruz em prol dos nossos pecados, para que hoje a gente pudesse ter a vida eterna, para que hoje a gente pudesse viver longe do pecado. Nós somos gratos ao Senhor por Tua graça, bondade e amor em nossa vida. Nós cremos que Tu és o Senhor, que Tu és o Supremo sobre toda a criação, e o Senhor é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor. Nós Te amamos, Senhor, nós Te adoramos. Nos dê graça para vivermos para o louvor da Tua glória cada dia. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão.